Privilégio estar aqui com vocês, gente. Tava falando com o Renan ali. Não, Renan, não lembro a última vez que eu fiquei tão nervoso na pregação. Ele falou, que isso, mas você está em casa, para que todo dia, toda semana está aqui. Mas não é a questão da familiaridade, é o nível de responsabilidade. Porque, tá vendo? Ele concorda comigo, ele sabe. Muito embora ele pregue quase toda sexta-feira. Bom, mas a verdade é que a gente está aqui porque a gente acredita que Deus tem direção para a gente. A gente está aqui porque a gente acredita que Deus tem algo para nos falar. Ele tem um direcionamento para a sua vida, para a minha vida. Eu não acho que você investiu só para que você fizesse parte de um movimento. E se você fez isso, tem que mudar a sua mentalidade. Não vai desperdiçar o seu dinheiro só querendo entreter. Na verdade, você está aqui porque Deus tem algo para você. Quem estava aqui ontem? Muita gente, quase todo mundo. Vocês gostaram? Gostaram muito, né? Depois eu perguntei o DJ do Vitinho, eu falei assim, cara, todo lugar que vocês vão, é assim? É esse público? Mano, é isso aí, mano. É adolescente, é criança. Eu fiquei tão feliz com aquilo, porque às vezes quando a gente fala sobre vida com Deus, a gente está pensando muito numa geração mais velha. Na minha geração, assim, não sou tão velho, mas sou um pouquinho mais velho. Mas a gente, às vezes, se esquece um pouquinho deles. A gente se esquece que eles não são os pregadores do futuro, eles são os pregadores de hoje. Eles não são um testemunho do futuro, mas eles são um testemunho de hoje. Eles não são a igreja do futuro, eles já são a igreja do hoje. Porque como o pastor Juan costuma dizer, às vezes você chega lá no ministério infantil, você vai lá no Rev, e o testemunho que aquelas pessoas dão, daquelas crianças, a maneira como elas oram, a maneira como elas sentem a presença de Deus, a maneira como elas transmitem a Cristo, a convicção delas nos constrange. E nos constrange porque elas são inocentes naquilo que acreditam. E há um texto na palavra de Deus em que o próprio Jesus fala, vocês têm que ser como as criancinhas. Vocês têm que ser como elas. Porque quando eu digo uma palavra para elas, elas ouvem a minha voz e elas obedecem. Mas a verdade é que muitos de nós, quando ouvimos a palavra do Senhor, precisamos ouvir 3, 4, 5 vezes ou mais. A gente ouve um direcionamento do alto e a gente pensa, mas será? Será que se eu fizer da maneira que Deus está pedindo vai dar certo? Será que se eu viver da forma que Deus está mandando vai funcionar? Será que se eu ouvir a palavra uma vez e colocar em prática vai dar certo? A verdade é que às vezes nós somos tão desconfiados das pessoas que às vezes a gente se acha no direito de desconfiar do próprio Cristo. Às vezes a gente se vê no direito de desconfiar da própria presença de Deus. E às vezes são pelas tribulações que você já passou na vida, pelas dificuldades que você já enfrentou, por tantas vezes que você já foi frustrado, por tantas situações que você enfrentou e falou, mas eu orei uma vez e não saiu do jeito que eu queria, por que eu tenho que orar de novo e acreditar que vai ser diferente? Mas a verdade é que quando Deus nos chama, quando Ele nos dá um direcionamento, Ele está muito mais preocupado no relacionamento que nós temos com Ele do que no resultado das nossas petições. Muitas vezes a gente está preocupado só com o resultado daquilo que nós fazemos, quando na verdade Jesus está falando assim, olha, não saiu do jeito que você queria, mas olha só como você aprendeu, olha só a resistência que você tem agora. Há uma historinha, uma ilustração, em que diz que tinha um rapazinho, ele não era tão forte, mas ele estava no alto de uma colina, e de repente Deus manda uma pedra gigantesca do lado dele. A pedra cai, aquela pedra pesada, enorme. Só que logo à frente da pedra tem um grande barranco. Então era questão de força, questão de tempo, questão de persistência para que aquela pedra fosse jogada barranco abaixo. E aquela pedra estava lá e Deus fala para ele, olha, é a sua responsabilidade jogar essa pedra daqui de cima. A pedra está aí, você já tem braços, o barranco está ali, você não vai precisar caminhar muito, mas eu preciso que você se esforce em empurrar essa pedra até lá embaixo. E o que acontece é que esse jovenzinho, ele começa a empurrar a pedra e cheio de fé, ele acha de alguma forma Deus vai fazer com que eu tenha muita força. De alguma forma Deus vai fazer com que as coisas aconteçam. E aí ele empurra com as mãos e depois ele empurra com as costas, e aí ele empurra com os ombros, e para surpresa dele, a pedra não mexe 1 milímetro. Mas ele lembra da palavra de Deus. Ele lembrando da palavra do Senhor, ele fala, não, mas Deus mandou eu empurrar essa pedra, então é isso que eu vou fazer.
Eu vou renovar a minha mente, eu vou renovar a minha mente nas palavras do Senhor, porque foi Ele quem disse. Se Ele garantiu, as coisas vão acontecer. E novamente ele começa a empurrar aquela pedra, e ele começa a chutar a pedra. E aí ele tenta de outras maneiras, ele tenta pegar embaixo e empurrar, mas aí não dá certo. E ele permanece ali por muitos dias. Até que Satanás chega. E Satanás chega ali do lado e fala assim: olha, eu não acho que você vai conseguir empurrar essa pedra não, hein? Eu acho que Deus, na verdade, te deu um fardo muito maior do que você pode suportar. Na verdade, Ele te disse que seria uma boa notícia se você fizesse o que Ele está mandando, mas isso é uma péssima notícia. Você está perdendo o seu tempo, você está perdendo os seus recursos, a sua mão está enchendo de calo, você já está ficando com dor nas costas, e essa pedra não move 1 milímetro. E aí aquele jovenzinho cansado, ele senta e se derrama diante do Senhor e fala: Deus, eu acreditei na sua palavra. Eu acreditei que se eu empurrasse essa pedra, ela realmente iria lá para baixo. Eu acreditei que se eu cumprisse o teu direcionamento, as coisas iriam acontecer. Mas a verdade é que Satanás tem razão quando ele fala comigo que eu não vou conseguir. Satanás tem razão quando ele diz que eu estou cansado, porque eu realmente estou. Satanás tem razão quando ele vira para mim e fala que eu não vou conseguir, que eu estou perdendo meu tempo, porque eu realmente estou perdendo meu tempo. Mas o tempo passa e Jesus responde ele. Jesus simplesmente chega e dá um chute naquela pedra, aquela pedra rola. E aí ele fala assim: eu não entendo. O Senhor pediu para que eu empurrasse, mas nada aconteceu. Ele falou assim: realmente, agora olha o tamanho dos seus braços, olha o tamanho dos seus ombros, olha como você está forte. A verdade é que eu queria fortalecer você e o seu espírito e te ensinar a ser persistente quando tudo diz o contrário. A verdade é que eu te dei uma palavra e eu gostaria que você tivesse a responsabilidade de persistir, mesmo quando você não vê o resultado que você queria. A questão é que eu tenho para fazer e eu vou fazer. Mas aquilo que eu direcionei para que você fizesse, você também tem que fazer. Porque eu estou preocupado com o processo do seu coração em me conhecer e prosseguir em me conhecer. As outras coisas eu mesmo resolvo. E por que eu estou falando isso? Porque hoje eu quero falar do nascimento de Jesus. Não, nada a ver. O nascimento de Jesus, ele nos ensina algumas coisas. E eu quero que você grave essa frase. O nascimento de Jesus, o nascimento dele, veio para nos ensinar a como viver esta vida aqui. Porque às vezes a gente, não ficou apreensivo, porque às vezes a gente está vivendo a vida cristã e a gente pensa que ela vai ser de uma forma, mas na verdade ela é de uma maneira completamente diferente. E sabe por que isso acontece com a gente? Porque quando a gente pensa sobre a vida com Deus, nós estamos esperando um determinado tipo de resultado. E Jesus está falando: não, mas você tem que experimentar um outro tipo de processo. Na verdade, quando eu te chamo para uma vida cristã, eu quero ensinar você a ser um homem maduro, a ser uma mulher madura. E o nascimento de Jesus, ele veio para nos ensinar essa maturidade. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 11. Quem achou, diz achei. Quem não achou, diz espera aí. Mateus, primeiro livro da Bíblia, você vai conseguir. Mateus, capítulo 2, versículo 8 ao versículo 11. Amém? Diz o seguinte: e enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela, que tinham visto no oriente, ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino.
E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria e sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Até aí, vamos orar? Pai, obrigado, Deus, por essa noite abençoada. Obrigado porque a gente sabe que o Senhor está aqui. O Senhor está aqui na igreja, mas o Senhor também está aqui fora. O Senhor está aqui para alcançar os perdidos, e o Senhor também está aqui para alcançar a perdição do nosso coração. O Senhor está aqui também para trazer direcionamento para nós. O Senhor está aqui para nos abençoar com a Tua palavra, e nós te pedimos que o Senhor possa tirar em nome de Jesus tudo que pode impedir que a gente retenha a Sua palavra. Tira tudo que possa impedir a gente de ouvir a Sua voz, mas que o nosso coração esteja aberto a entender o que o Senhor tem para a gente, para que possamos experimentar a vida abundante que o Senhor promete para os seus, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos entender o que está acontecendo aqui. Aqui a gente está falando sobre o nascimento de Jesus. Jesus nasceu, e o rei Herodes, na época, virou para os seus magos e falou assim: olha, eu quero que vocês vão até lá, para que vocês encontrem esse menino, e vocês podem participar daquele momento. E o texto diz que os magos vão. E eles vão, eles caminham, chegam acompanhando a estrela que dizia onde Jesus estava. E quando eles chegam, Jesus está lá. E a Bíblia fala que eles se alegraram muito. E sabe por que eles se alegraram? Porque a boa notícia tinha chegado ali. A boa notícia do Evangelho, a boa notícia para os judeus, a boa notícia para o mundo estava ali. E a Bíblia diz que eles se alegraram muito. E quando encontraram o menino Jesus, eles colocaram sobre a manjedoura todos os seus bens, todas as suas dádivas, ouro, incenso, mirra, colocaram sobre Jesus em forma de honra. Eu gostaria muito que quando eu tivesse nascido, meus parentes colocassem alguns presentes. Eu gostaria de receber um pouco de ouro, talvez eu teria alguma herança. Eu gostaria de ter recebido um nível de honra dessa forma. E talvez você não recebeu ouro, assim como eu não recebi, mas você recebeu afeto. Talvez você tenha recebido algum tipo de cuidado. Mesmo que não tenha sido intencional derramar amor sobre a sua vida, algum tipo de cuidado você recebeu ali. Porque de certa forma, quando uma criança nasce, uma dádiva aparece. Quando Jesus nasceu, uma boa notícia chegou naquele lugar. E é interessante porque toda vez que uma boa notícia está a caminho, as pessoas recebem com muita honra. Toda vez que alguma coisa boa está para acontecer, alguma boa notícia chega, as pessoas estão receptivas àquilo. Elas se alegram, elas gritam, elas ficam felizes, elas contam para todo mundo, porque a boa notícia ela vem para trazer alívio. A boa notícia ela vem para trazer esperança, vem para trazer novidade de vida. E é interessante porque às vezes a gente está aqui dentro, e talvez a gente olhe lá para fora e fala: graças a Deus que eu não estou no meio daquela bagunça. Graças a Deus que não sou eu vestido daquele jeito. Mas a verdade é que talvez muitos de nós, assim como eles, estão buscando a boa notícia. E quando a gente fala sobre boa notícia, talvez você pode esperar de várias formas. Uma boa notícia na sua família, uma boa notícia acerca dos seus estudos, uma boa notícia acerca da sua questão financeira, uma boa notícia acerca do propósito da sua vida. A verdade é que a gente está buscando uma boa notícia para a gente. Quando a gente olha muitos lá fora, muitos que talvez estão buscando a boa notícia, na verdade, quando eles não encontram isso, tudo que eles fazem é se encher de algumas coisas, mas eles se tornam cada vez mais vazios. Talvez na busca de uma boa notícia lá fora, eles se vestem de uma maneira que eles querem ser notados, mas a verdade é que eles continuam sendo iguais. A verdade é que, na expectativa de suprir o vazio, que a boa notícia não chegou ainda até eles, o que eles fazem? Eles se vendem como pessoas a serem amadas, mas a verdade é tudo que eles encontram é apenas pessoas que estão dispostas a usá-los e não amá-los. Toda vez que nós estamos vazios de uma boa notícia, às vezes nós reagimos de uma maneira muito esquisita. Talvez lá fora eles reagem enchendo a cara, vendendo seus corpos. Talvez lá fora eles encontrem esse vazio
vestindo de maneira que vai chamar a atenção de todo mundo, mas às vezes aqui dentro nós também reagimos de maneira muito estranha quando a gente quer receber uma boa notícia. Na verdade a gente começa a murmurar, na verdade a gente começa a ficar agressivo, às vezes a gente começa a reclamar, às vezes a gente começa a se fazer de vítima, às vezes a gente começa até a agir de uma maneira muito diferente do que as pessoas estão acostumadas, porque nós não recebemos ou não soubemos fazer bom uso da notícia que o Senhor tem para nós. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu me lembro que quando eu estudava na escola pública, dava o segundo horário ali mais ou menos, era o horário de ir no banheiro. O terceiro horário era o último e depois era o recreio, né? Só que eu ia no banheiro e eu aproveitava e ia lá ver a tia da cantina. Muito simpáticas elas, por sinal. E eu chegava lá e falava, o que que tem para hoje? E a melhor resposta que eu podia ouvir é quando elas viravam e falavam, hoje é pão com molho e suco. Ficava animadíssimo, porque às vezes era um arroz com linguiça, às vezes era um angu, mas no dia que era o pão com molho, não sei se aqui em Belo Horizonte é assim, mas lá em Virginópolis, pão com molho é pão com um molho de carne moída, e suco, era o auge, era maravilhoso. E aí eu voltava, muito feliz, porque eu recebi uma boa notícia, naquele dia não seria angu, naquele dia era pão com molho e suco. Eu voltava muito feliz, só que existia uma alegria muito maior dentro de mim. Que era quando eu entrava na sala, eu olhava para os meus amigos e pensava, eles não fazem ideia do presente que eles vão ter agora. E a minha alegria era poder ser o portador dessa boa notícia. E aí eu chegava e falava, gente, hoje é pão com molho. Meu camarada, não tinha educação física que deixava o pessoal mais feliz. Porque a educação física às vezes era o vôlei. Então a gente ia para a quadra, via o vôlei e falava, agora não tem futsal, então eu vou ficar ali. Mas o pão com molho era certo, todo mundo queria o pão com molho. Eu ficava feliz quando a tia da cantina me dava essa notícia, mas eu ficava muito mais feliz quando eu podia falar para os meus amigos, porque de certa forma eu estava dizendo, olha, eu tenho resposta para vocês. Olha, meu amigo, eu sei que você não fez a tarefa e você está lascado, mas tem pão com molho. Eu sei que você tirou 2, mas tem pão com molho. Sua mãe vai queimar a sua orelha, mas hoje você vai comer pão com molho. E eles ficavam alegres, eu ficava muito feliz. Agora, é interessante porque às vezes quando nós carregamos a boa notícia, a princípio pode parecer muito legal. Mas chega um momento que a gente também enfrenta algumas dificuldades. Quando Jesus, que era a boa notícia, chegou ali, ele foi recebido com muita honra. As pessoas entregavam ouro, entregaram mirra, entregaram incenso, porque era a boa notícia. Quantas vezes na sua vida você foi recebido como alguém que tinha algo de bom para agregar? Às vezes você, não sei, estava viajando, estava muito tempo longe, e você voltava, e os seus familiares, meu Deus, que saudade de você. Como você fez falta. Como eu senti você, sabe, senti muita falta da gente assistindo o jogo juntos. Pastor Juan viajou, quanta falta eu senti de entrar na sua sala e pegar seus energéticos. Muita falta eu senti. E às vezes quando nós temos algo de bom, nós carregamos a boa notícia, as pessoas sentem falta de nós. Elas nos valorizam de alguma forma. Quando você carrega alguma coisa que é boa, as pessoas valorizam isso. A verdade é que quando Jesus chegou, as pessoas pensaram, meu Deus, agora nós seremos livres da escravidão. Agora nós seremos livres de toda opressão. Agora é só bonança. Agora não vai ter nada que vai poder tirar a nossa alegria, nada vai poder tirar a gente do foco. Agora nós vamos poder voltar para o templo, vamos poder adorar no templo, vamos poder experimentar de tudo que Jesus tem para nós. Talvez na sua vida com Deus você experimentou isso, sabe? Você aceitou Jesus, você encontrou a Ele, e muita coisa boa aconteceu na sua vida, muita coisa legal. Talvez você foi curado de muitas dores, sabe?
Talvez você foi restaurado de muito sofrimento. Mas a verdade é que quem carrega boa notícia nem sempre vive de honra. Vive também de perigos. Porque o tempo passa. E lá no verso 12, os mesmos homens que colocaram ouro e mirra e incenso sobre Jesus, tiveram uma revelação de Deus. E o verso 12 ele diz o seguinte, presta atenção. E sendo os magos, por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem junto para Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Olha que interessante. Aqueles magos eram para chegar, presentear, mas era para que eles também voltassem para Herodes para falar onde Jesus estava. Eles tinham que entregar a localização, para que o rei chegasse e pudesse executar aquela criança. Agora pensa a mente de José e Maria, pais de Jesus, meu Deus do céu. Agora há pouco esses homens estavam aqui, colocaram ouro. Agora há pouco eles estavam aqui, colocaram incenso. Agora há pouco eles estavam aqui nos cercando de honra. Mas é interessante porque eles também tinham a responsabilidade de avisar para Herodes onde o meu filho Jesus está, para que ele seja morto. É possível que no mesmo momento em que sou honrado, eu também passe por um período de grande angústia? Será possível que eu não possa viver uma vida plena de sobriedade, de gratidão, de regozijo, e logo em seguida eu recebo uma notícia ruim? A verdade é que a vida com Deus, a vida daqueles que carregam a boa nova do Evangelho, ela pode ser muito boa em certo momento. Mas a gente não pode esquecer que a vida com Deus, a vida daqueles que carregam a boa nova, também traz consigo grandes responsabilidades. E a responsabilidade que nós temos em carregar o Evangelho muitas vezes vai nos colocar em risco. Vai deixar você numa situação complicada. As pessoas muitas vezes elas vão olhar de uma maneira estranha. As pessoas muitas vezes vão rejeitar você. Ou mesmo que elas não rejeitem, talvez você vai estar em determinada situação onde você pensa, se eu não fosse crente, se eu não tivesse a vida com Deus, eu faria dessa forma. Mas porque eu sou homem de Deus, porque eu sou mulher de Deus, então eu vou fazer diferente. Engraçado porque aquela pessoa, ela me trata de uma maneira tão ruim, e às vezes a vontade que eu tenho é de agir como quem não conhece Jesus. Às vezes aquela pessoa ela está sendo tão injusta comigo que eu gostaria era de agir com ela como um não crente agiria. E às vezes nós somos até mesmo descredibilizados pela nossa fé. E muito embora você só queira anunciar para pessoas com grande alegria que naquele dia tem pão com molho, muitas vezes elas vão dizer, eu não quero o seu pão com molho. Muitas vezes você vai chegar e vai falar, hoje tem pão com molho e suco, e elas vão dizer, e daí eu não estou nem aí para o seu pão com molho e suco. Em outras palavras, olha só, eu conheço um Deus que pode transformar a sua história, deixa eu orar por você, deixa eu ter um tempo de acompanhamento e discipulado por você, e talvez elas vão dizer, eu não quero esse Deus que você serve, eu não quero essa vida que você vive, eu não quero essa história que você tem, eu não quero esse tipo de responsabilidade que você tem. Interessante porque nesses períodos, talvez a gente pode pensar, meu Deus, será que realmente vale a pena carregar essa boa notícia? José e Maria estavam felizes quando o ouro chegou, quando a mirra chegou, quando o incenso chegou. Eles estavam felizes, mas será que eles não pensaram, meu Deus, eu acho que eu não estava preparado por isso. Querem matar o meu filho. Querem matar aquele presente que Deus me deu, querem me tirar essa alegria que eu estou tendo agora. Será que realmente vale a pena assumir essa responsabilidade? Será que vale a pena assumir a responsabilidade de cuidar do Filho de Deus, de nutrir o Filho de Deus, de carregar o Filho de Deus? Vale a pena? Vale a pena carregar dentro de nós a boa notícia? Vale a pena ver um festival como esse? E às vezes olhar para as nossas inclinações carnais e dizer, nossa, como eu queria não ter responsabilidades espirituais. Como eu queria não ter responsabilidades com a igreja.
Como eu queria não ter horário para chegar. Como eu gostaria de simplesmente ser alguém que só vive a vida mesmo. Quem carrega a boa notícia pode receber honra, mas também vai receber muita tribulação. Vai receber muita dor. Vai receber desafios. Interessante é que o texto passa. E lá no 13 ele vai dizer assim: e tendo ele se retirado, no caso José, Maria e o menino Jesus, e tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José. E ele disse assim: levanta-te, José, levanta, toma o menino e a sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Interessante que agora não é a situação que apontou para José e Maria que a coisa ia ficar feia. Na verdade, agora era o próprio Deus dizendo isso a eles. Na verdade, era o próprio Deus chegando e falando: olha, eu preciso que vocês se preparem. Tudo bem que vocês receberam incenso, ouro e mirra. Tudo bem que vocês receberam uma notícia ruim. Mas agora eu preciso alertar vocês. Vocês precisam sair agora de onde vocês estão. Eles estavam em Belém. E sabe o que alguns versículos anteriores iriam dizer sobre Belém? Eis que Belém agora não pode ser mais desprezada, porque ela foi o local do nascimento do Filho de Deus. Olha que interessante. Belém não mais poderia ser desprezada. Na verdade, Belém agora teria que ser vista como uma grande cidade. Uma cidade muito importante. Pode pesquisar, alguns versículos anteriores está dizendo isso. E por que eu quero destacar esse fato? Foi lá que Jesus nasceu. E talvez José e Maria pensassem: meu Deus, agora realmente vamos ficar em um lugar muito abençoado. Não vamos ficar em um lugar desprezado. Não vamos ficar num lugar em que era subjugado. Agora o local onde o nosso filho nasceu é um local de muito respeito. É um local de muita admiração pelas pessoas. Aí vem Deus, num sonho. O que Deus fala para ele? Olha, José, levanta-te, toma o menino e foge para o Egito. E demora-te até lá, até que venha o tempo em que eu te diga. Olha que engraçado, como a nossa vida cristã, muitas vezes ela pode vir de um lugar muito bom e mudar. A realidade pode mudar. E as coisas se tornarem ruins. Agora eles têm que ir para um outro lugar fugido. Eles não estão indo porque tem uma promessa de emprego para o Egito. Eles não estão indo porque lá a vida vai melhorar. Na verdade, eles estão indo porque eles estão fugindo de um juízo maior. Eles estão indo porque eles estão preocupados, zelosos. E agora? A vida que antes era boa, agora está ruim. A situação que era boa, agora está péssima. A vida que eu projetei que seria, a minha vida cristã, agora ela está diferente. Agora eu encontro dificuldade, agora eu encontro desprezo. Agora eu encontro pessoas me perseguindo. Agora eu encontro dores, eu encontro frustrações, eu encontro um tempo de luto. E o pior é que o próprio Deus me avisou sobre isso. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Ah, não se assuste se por meu nome vos odiarem. Mas Jesus, quando eu converti, era diferente. As pessoas olhavam para mim e falavam: engraçado, a sua vida mudou, que bacana. Mas hoje elas olham para mim e falam: nossa, como você é estranho. É sério que você não faz isso? É sério que você não faz aquilo? Deus permite que a gente passe por situações de dores e sofrimento. Não para que sejamos mortos, mas que possamos alcançar a maturidade. Olha a vida de José e Maria. Jesus já nasceu no meio de mudanças. Ele já nasceu recebendo honra, mas também recebendo ameaças. Ele já nasceu recebendo privilégios, mas também nasceu recebendo juras de morte. O nascimento de Jesus nos mostra como devemos viver a nossa vida. Porque em nenhum momento a Bíblia diz que José e Maria reclamaram com Deus.
Em nenhum momento a Bíblia diz que José e Maria se queixaram. Deus, por que o Senhor nos deu esse fardo? Poderia ter nos dado apenas um garoto qualquer, um menino qualquer, uma menina qualquer. Mas por que é que o Senhor me deu essa responsabilidade? Por que é que o Senhor colocou sobre as minhas mãos esse fardo tão pesado? A Bíblia não diz que fizeram isso. A Bíblia simplesmente diz que eles obedeceram a Deus. E o texto diz: José e Maria fogem para o Egito e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de matar o menino. Ele quer matar o menino. Talvez o que você está vivendo agora é o período. Demora-te. Está demorando. A tribulação está grande. Está demorando, eu sei que está demorando. Mas eu não quero que você esteja na tribulação só pensando no momento em que ela vai acabar, não. Eu quero que você esteja na tribulação pensando no quanto você está crescendo. Eu quero que você esteja na dificuldade, se esforçando em aprender tudo aquilo que eu quero que você aprenda. Esteja na dor, se esforçando para receber aquilo que eu quero que você receba. Se esforce para passar pelo sofrimento, para que você tenha as características de Cristo. José e Maria não estavam fora de Belém porque agora eles estavam vivendo um novo emprego. Estavam fora de Belém porque eles estavam fugindo. Talvez você não está vivendo a alegria que você gostaria, mas talvez você está vivendo a tribulação, não é porque você quer. Às vezes a gente faz isso, né? Não, eu vou acordar às 5 da manhã, porque eu tenho que ter 1 hora de oração, e depois eu tenho que ter 1 hora de exercício físico, depois eu vou trabalhar. Vale a pena esse sofrimento, vale a pena essa dor, vale a pena esse débito. Vou dormir cedo, gosto de dormir tarde. Não, vou dormir cedo porque eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar bem amanhã, porque eu tenho que acordar cedo, porque você está vendo o resultado lá na frente, mas muitas vezes você está no sofrimento e você nem sabe o porquê. Deus, eu estou aqui, eu também não entendo porquê. Pelo menos quando eu me coloco em uma situação desconfortável, eu sei para onde eu estou indo. Quando eu decido acordar muito cedo, quando eu decido me exercitar, quando eu decido fazer uma dieta, é porque eu sei para onde eu estou indo. Eu sei do que estou abrindo mão, porque eu também sei do resultado. Mas muitas vezes na vida com Deus, a gente só está no vale e a gente não sabe para onde a gente está indo. A gente não sabe. A gente não sabe o que a gente vai colher lá na frente. E é aí que entra a boa notícia do Evangelho. Porque a boa notícia do Evangelho, ela está aqui para forjar em mim e em você o caráter de Cristo. Não importa onde a situação vai te levar. Não importa o resultado que isso vai ter. O que importa é quem está sendo formado nesse coração. Esses últimos dias a gente tem vivido umas coisas muito altos e baixos. E eu lembro da vida de Jesus. Ontem celebrando, hoje chorando, agora à noite celebrando de novo. Mas por que tudo isso? Onde que vai dar tudo isso? Isso tem que produzir em nós um coração semelhante ao de Cristo, que no sofrimento sabe ter esperança, que no sofrimento sabe tirar boas lições, que no sofrimento sabe aprender, e que na dor a gente sabe ser bênção para os outros mesmo estando sangrando. Na dor a gente sabe ser cura para os outros mesmo estando derramando sangue. É isso que Cristo fez por nós. Porque quando Ele estava lá sangrando, na verdade Ele estava derramando vida sobre mim e sobre você. A boa notícia sabe receber honra, mas a boa notícia também sabe passar por tribulações. E por último, quem carrega a boa notícia recebe alívio de Deus. Lá no verso 20, o texto vai dizer, 19 e 20, ele diz assim, a Bíblia fala, morto, porém Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José do Egito, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. José e Maria não questionaram o tempo em que ficariam longe, simplesmente obedeceram. Mas eles criam
que o Deus que havia os chamado também os chamaria para a plena paz, para o pleno descanso, para o pleno conforto. Deus vai chamar você, querido. Ele ainda vai chamar você para um tempo de paz. Talvez existem áreas na sua vida que você olha e fala, é só tribulação. E eu também não sei onde vai dar. Não sei como vai se resolver. Nem sei como eu chegarei lá. Não sei se chegarei com traumas ou se chegarei resolvido. Não sei se chegarei assustado ou experiente. Querido, independente da forma como você chegar, Deus vai trazer o alívio para você. Deus vai trazer o renovo para a sua vida. O nascimento de Jesus nos mostra como devemos viver a nossa vida. Veio com uma boa notícia, tratado com honra. Passou por grande tribulação, não sabia quanto tempo ia ficar na tribulação. Mas Deus o chamou novamente. Agora você pode vir. Pode voltar agora, pode voltar para Israel. E agora você vai crescer, e agora você vai ser abençoado. Você também vai passar por dor novamente. Você também vai passar por perseguição novamente. Mas é importante que você saiba como se portar no sofrimento. É importante você saber se portar com maturidade. E até hoje eu não conheci ninguém mais maduro que Jesus. Desde o seu nascimento, ele passou por grandes tribulações. E por isso ele foi quem é. Sabe quando as coisas vão se tornar diferentes para mim e você? Quando a gente começar a olhar para as situações difíceis do nosso cotidiano e entender que Deus está em todas elas. Porque quanto antes nós aprendermos, melhor nós vamos viver as fases das nossas vidas. Quem me dera ter aprendido a suportar o sofrimento na minha infância. Quem me dera ter aprendido a suportar o desconforto sem saber quando ele ia acabar na minha infância. Eu demorei muito tempo para aprender. Mas sabe por que eu demorei? Não foi porque eu não vivi tribulações. Não foi porque eu não vivi tempo de dor e de espera. Porque eu vivi, a vida não poupou nenhum de nós. A verdade é que eu demorei para aprender a lidar com elas. O tempo que nós demoramos para aprender a lidar com as dores da vida, com as situações que nós encontramos, quanto mais a gente demorar, mais a gente vai sofrer. Há uma frase que diz, vai doer, enquanto você não aprender. Vai parecer que é o fim do mundo, enquanto você não aprender. Não estou dizendo que você vai ter paz para sempre. O que eu estou dizendo é, saiba lidar com maturidade nas tribulações, porque você vai viver isso. Você tem a boa nova do Evangelho. A vida não vai poupar a mim e a você, nós vamos ter. E às vezes a gente vive a nossa vida tentando nos privar de dor e sofrimento. A gente vive a vida tentando evitar ser traído. Quero evitar a traição, quero evitar a deslealdade, quero evitar que puxem o meu tapete, quero evitar isso, quero evitar. Mas já parou para pensar que mesmo evitando, alguma coisa sempre acontece? O segredo para uma vida plena não é evitar o sofrimento, mas é aprender a lidar com ele. O nascimento de Jesus nos ensina isso. Amém? Vamos orar? Leve seu pensamento a Jesus.